Muito obrigada, Sra. Presidente. Sra. Ministra, ouvimos atentamente a sua intervenção inicial, onde traçou as linhas mestras, digamos, deste ano que tem pela frente e registámos uma prioridade, as pessoas, Sra. Ministra, e condescendemos naturalmente, de algum modo, dado o histórico destes últimos 3 anos. E, portanto, vamos no 4º orçamento, apresentado a esta Câmara pelo Partido Socialista, apoiado convenientemente pelas suas 2 muletas, o Partido Comunista e o Bloco de Esquerda. E digo convenientemente muletas porque vivemos, de facto, esta última legislatura, curiosamente, tempos estranhos. E estranhos na área da saúde, porque é o setor, veja-se lá, onde mais cresceu o setor privado, ao contrário de toda a propaganda que vamos ouvindo. E cresce, veja-se, Sra. Ministra, nas transferências do SNS, no aumento dessas transferências e também no aumento de utentes que a ele recorrem de forma mais crescente. Vossa Excelência fez uma referência no que diz respeito a verbas, que falou em cerca de 600 milhões de euros de aumento. Eu devo-lhe dizer que não vejo esse número em lado nenhum, vejo um número parecido, que são 525 milhões, em termos de despesa efetiva consolidada no Programa da Saúde, mas isto tem que ser naturalmente analisado de uma forma não linear, porque se isto representa um crescimento de 5,1, se fizermos uma análise de forma global, vemos que as transferências orçamentais são apenas 202 milhões de euros e verificamos, portanto, que o aumento de crescimento nominal 2,3, se lhe retirarmos aquela coisita que é a inflação, que é 1,3, ficamos só com 1%. E se vermos ainda o mapa que chegou na última nota explicativa, nem a este valor chegamos. O mapa da página 30, que eu aconselho a Vossas Excelências a consultarem. E isto não são números de que o PSD recorre, são números das entidades oficiais e são números a dizê-los. E agora, estranhamente, ninguém brada aos céus aqui de El Rei que se está a desmantelar o SNS. Agora chega a ser deprimente ver a figura que o PC e o Bloco fazem aqui nesta casa a votar orçamentos, mas que depois andam pelo país a dizer que estão muito preocupados com a miséria, que foram votados alguns serviços do SNS e não batem palmas estranhamente ao seu Primeiro-Ministro quando ele vem ao Parlamento, como se isso lhe pudesse aliviar as suas consciências pesadas. A Sra. Ministra vem aqui apresentar o orçamento que não é seu, percebemos que tem uma cunha profunda e um selo e um carimbo também do Dr. Adalberto e do Dr. Centeno e, portanto, que é quem continua a mandar na falta de saúde em Portugal. E veja, Sra. Ministra, como todos os ministros entraram neste governo e como dele saem. Bem sabemos que o seu calvário vai ser mais curto, é apenas este ano, mas Vossa Excelência defende o orçamento como sendo seu e, portanto, ele é seu e vai ter que o defender até ao último instante, porque para bem das pessoas e de Portugal isso terá que ser assim. E os últimos anos a história não é boa. A história diz-nos que a situação financeira do SNS se agravou, que o investimento no SNS caiu 26%, que a reforma dos cuidados primários foi congelada, que a rede de cuidados continuados e paliativos não cresceu de forma suficiente, o Estatuto de Cuidador Informal continua na gaveta, estamos na estaca zero, é pena, ouvimos aqui hoje, e a cota de mercado dos medicamentos genéricos estagnou também. Muito obrigada, mesmo a terminar, muito obrigada, Sra. Só nos congratulamos para uma com a versatilidade desta nova equipa que Maria suporta Antónia documentos Almeida que não Santos, subscreveu e que não fez. Muito obrigada.